bem-vindos ao canal da Main Deck. Eu sou o Judeu e finalmente aconteceu! Uma das melhores coleções da história que a gente tá esperando já tem um bom tempo no TCG. Oficialmente foi lançado. Eu tô falando de nada mais, nada menos do que a Photon Hypernova, né? Essa coleção que já começou rasgando o jogo, né? Uma coleção simplesmente do caralho, mano. É tanta carta boa, mas tanta carta boa. Uma coleção que vai ter um impacto absurdo, tanto no competitivo quanto no casual. Vai ter um impacto completamente desbalanceado no jogo. E hoje eu queria vir aqui falar com vocês sobre as melhores cartas que estão presentes nessa coleção, porque a coleção tem tanta carta boa, mas tanta carta boa, mas você sabe quais são as cartas boas da coleção, quais cartas tem que ficar de olho, quais cartas vale a pena de dar uma olhada, dar uma lida, pelo menos pra saber pelo menos o que fazem. Hoje eu vou falar sobre todas elas. E antes de começar o vídeo, eu queria deixar claro que todas essas cartas aqui já estão no site da Main Deck, né? Elas já estão desde ontem no site da Main Deck, então todo mundo que quiser comprar, vai ser o primeiro link aqui na descrição e vai também estar no comentário fixado. Então, vamos começar aqui pelo número 10. Número 10, Diabolantes. O Louva a Deus Ameaçador. O Diabolantes é uma carta nova TCG exclusiva. É uma carta que a gente nunca tinha visto antes, não tinha nosso CG antes, né? E é uma carta muito interessante. É um Synchro 8, que basicamente veio aqui pra meio que substituir o Chaos Ruler, porque é um Synchro 8 genérico que tem um efeito muito legal, que eu vou mostrar aqui pra vocês, que é o seguinte efeito. Se esse card for invocado por invocação Synchro, você pode enviar monstros inseto e ou planta do seu deck pro cemitério até o número de não reguladores que você usou para essa invocação Synchro. O que é um efeito muito legal, porque só de você conseguir colocar um bicho Synchro 8 na mesa, o que é muito fácil, que a gente tem vários jeitos de fazer isso, como por exemplo, ter um inseto tuner nível 4 que dá special de inseto da mão, ou por exemplo, tem a Teleporte, né, que sozinha já faz o Synchro 8 trazendo a Zeamin, né, e fazendo combo de punk, o que é muito legal. E esse é um card que tem muito a ser explorado, porque tem muito inseto e planta boa que você pode mudar pro cemitério, que tem um monte de efeito legal, como por exemplo, Resonance Insect, o Gokipole, até as cartas de Therion, tem a Liliborex, pode mandar pro Grave e começar a jogar de Therion assim. Então é uma carta muito interessante com muito potencial. Ele também tem outro efeito, que é o seguinte: se você controlar esse card invocado de invocação Synchro, você pode escolher um monstro, inseto ou planta que você controla e considere como regulador até o final do turno. Essa parte de efeito é um pouquinho mais específica, mas é uma carta que tem muito potencial. Tanto que o Jesse Cotton, que é hoje um dos, se não o melhor jogador de Yu-Gi-Oh! Do mundo, criou um combo bizarro lá no canal dele mostrando essa carta que passa com tipo 50 interações malucas, né? Em número 9, eu tenho aqui não uma carta, mas duas cartas. E por que eu tenho isso? Porque eu acho que você precisa entender mais o contexto das cartas do que as cartas em si, mas são as duas cartas novas que saíram pro deck de Springan, que é a Alvo na Mira Springan, que é uma magia rápida muito interessante, e o Xiplon Z, que é o gigantesco campeão Sargas, né? Então deixa eu mostrar pra vocês o que as cartas fazem, explicar um pouquinho como que elas melhoram o deck, né? Começando pela Kick Play, que é uma carta sensacional. O efeito do alvo na mira é a seguinte: quando você ativar esse card, você pode também desassociar até 3 materiais dos monstros que você controla. Adiciona um Springan do seu deck à mão, e depois, se você desassociou qualquer material na ativação, você pode invocar por invocação especial esse mesmo número de monstro Springan da sua mão ou do cemitério. O que é muito legal. Então, como Kick Play, você pode dar um efeito, detachar cards dos seus Digiplonzes, que você não usa os detaches pra muita coisa, e também você detachar vai ajudar você a dar efeito dos seus Digiplonzes, e você vai buscar uma carta e pode dar Special Summon de até 3 bichos potencialmente, né? O que é muito legal, dá uma boa ajudada no Springan. Além disso, ela tem um efeito. Durante sua fase principal, se esse card estiver no seu cemitério, você pode escolher uma Digiplonze no seu campo e associar uma matéria a isso, e se isso acontecer, adiciona ela pra mão. O que, por uma carta que é tão forte, que é buscável no Springan, você consegue recuperar ela, o que é uma coisa muito legal. Mas não só isso, ela funciona muito bem com o gigantesco campeão Sargas, que é o novo Xiplon Z do deck, né? O efeito dele é, uma vez por turno, você pode também invocar o gigante campeão Sargas por invocação Xiplon Z ao usar o monstro Springan que você controla. O que é muito fácil de fazer, né? Enquanto esse card tiver matéria, você pode adicionar um Springan ou um Therion do deck normal, cara. É muito legal, é muito legal. De graça, você pode buscar qualquer bicho Springan ou um Therion até, como por exemplo o Therion Regulus, que já vai te dar o negate de graça, o que é um efeito simplesmente incrível. E aí tem outro efeito também é muito legal: se uma matéria for associada de um ou mais monstros no campo, escolha um card no campo e destrua-o, ou devolva pra mão, o que é muito legal. É muito legal isso aqui, porque você pode usar o efeito da Kick Play pra detachar material do Sargas e depois dar o efeito do Sargas e destruir cards que o oponente controla, ou voltar cards que o oponente controla pra mão, ou até mesmo voltar cards que você controla pra mão e pra poder usar de novo, o que é uma coisa que é bem interessante. E isso é legal porque faz com que o Springan saia daquele deck que é bem mais ou menos, bem ruinzinho, pra talvez até uma opção que seja viável. Mas eu quero saber de vocês. Vocês querem que eu faça um vídeo falando sobre Springan, teste deck pra saber se ele realmente é bom? Deixa aqui nos comentários. Número 8. Outra carta TCG exclusiva com um nome muito bizarro: Alfaiataria de Roupa de Sereia sob medida. Esse é um card muito interessante.
eu acho que é um card que a gente precisa explorar, porque ele tem um efeito que é muito diferente do que a gente tá acostumado, e é um efeito que é muito legal. O efeito dela é o seguinte: escolha um card no grave do oponente, bana-o, e depois você pode adicionar um card pro deck pra sua mão, com o mesmo nome desse card banido. Essa carta é completamente maluca, mano. Isso potencialmente pode buscar qualquer carta do jogo, desde que você esteja usando ela e o oponente também. Então, pra uma Mirror Match, por exemplo, isso pode ser uma coisa muito legal. Digamos que seu oponente começa, faz combo inteiro de Sprite, ativando uma Sprite Starter, daí você ativa a Alfataria, bane a Starter do oponente, busca uma Starter pra você. Dá pra fazer. Ou o oponente pode dar uma Ashe em você, depois dá isso aí, pega, bane a Ashe do oponente, busca uma Ashe do deck pra mão. Tem muito potencial pra ser explorado com essa carta. A única coisa que eu acho que atrapalha ela é o fato dela não ser uma kick play. Se essa carta fosse kick play, meu Deus do céu, isso ia ser completamente desbalanceado. Então acho que é melhor que ela só uma spell normal mesmo, né? Mas acho que essa é a única coisa que atrapalha. O fato dela ser uma spell normal, você não pode dar ela em chain a cartas boas do oponente, né? Mas ainda assim, eu acho que é uma carta que a gente pode explorar e dar uma testada pra ver se ela é boa ou não na prática. Número 7, eu tenho aqui mais algumas cartas pra falar sobre, que é todo o suporte de Gishk que veio nessa coleção. Pra quem não sabe, o Gishk recebeu 4 cartas sensacionais que levam o deck de um ponto que era um deck que era esquecido para um possível meta contender por conta do deck de Sprite Gishk, que é um deck que tem um potencial absurdo no jogo, mesmo com o Sprite Elf banido. Então deixa eu mostrar para vocês as cartas, explicar o que elas fazem, começando com a principal carta do deck, que é o que faz o Sprite Gishk existir, que é o Severo Gishk. O efeito dele é o seguinte: se você invocar por invocação ritual exatamente um bicho ritual de água, com o efeito que requer uso de monstros, você pode usar ele como tributo inteiro, o que é um efeito mais ou menos normal que os Gishk têm. Aí a segunda parte do efeito dele, que é a parte principal, se esse card for invocado por invocação normal ou especial, você pode invocar por invocação especial um monstro Gishk do seu deck, exceto outra cópia dele. O que é muito legal, e para o resto do turno você só pode bater com um bicho ritual. O que não importa muito, porque você vai estar usando isso indo primeiro. Você pode dar efeito dele, trazer carta de Gishk que vai trigar, né? Como, por exemplo, o Gishk Abyss, que quando ele entra, ele busca um Gishk pra mão, o que é um efeito sensacional. E a partir daí você pode sair jogando, fazendo altas jogadas de Sprite, porque é tudo nível 2. Mas o que realmente faz esse deck ser uma opção bem interessante é o novo ritual, o Evil Gishk Neremanas. Que ele tem o efeito que você pode fazer invocação ritual desse card com qualquer magia de ritual Gishk, e se ele for invocado por invocação ritual, você pode escolher um bicho água no seu cemitério e daí special summon dele. Bem legal, porque como eu falei, tem vários Gishk que triam quando são invocados. Ele não pode ser destruído em batalha por um monstro invocado extra deck, e também ele tem um efeito de negate muito interessante. Uma vez por turno, quando seu oponente tiver efeito de monstro, você pode devolver um ritual Gishk que você controla pra mão, e se isso acontecer, negue a ativação e embaralhe no deck. O que é muito legal. E por que é muito legal? Primeiro, porque, né, Negate é muito bom, a gente joga Yu-Gi-Oh!, a gente adora negar umas cartinhas, mas segundo, ele vai embaralhar no deck, e isso é muito legal porque dribla alguns efeitos, como por exemplo o efeito do Mirror Jade, que quando sai do campo por efeito, nem de vez vai destruir todos os monstros que você controla. Ao embaralhar no deck, você não precisa lidar com isso porque efeitos do deck não ativam. E no geral, é um card que vai ser muito fácil de colocar na mesa, porque os Gishk tem esse efeito, né? Você pode fazer o ritual summon deles usando só um Gishk pequeno que você controla, e você vai colocar o Negate na mesa super fácil, e o Negate que é muito legal, que vai voltar pra sua mão, você vai poder descer ele de novo no próximo turno. Inclusive, você vai poder descer ele no próximo turno usando a próxima carta que a gente vai falar sobre, que é a Necro Espelho Gishk. Essa spell de ritual é bizarra. É como se alguém que gostava muito de Monarca falou: e se eu pudesse dar Stormforth, só que pra ritual? É isso. O efeito dela é simplesmente o seguinte: você pode usar esse card pra fazer um ritual summon de bicho Gishk, né? Você deve oferecer monstros como tributo da sua mão ou do campo cuja soma seja exatamente o nível do monstro ritual que você vai invocar, ou ofereça como tributo um monstro pra face que o oponente controla. E aí você não precisa do nível que você tem. Isso não dá alvo. Então, por exemplo, o oponente tem uma Polusa na mesa, você ativa isso aí, tributa a Polusa na mesa e desce negatezão. O que é muito legal. Só que ela tem um negócio que se você invocar por invocação ritual usando esse card, você perde ponto de vida igual ao ataque do monstro que tá invocando, né? O que é um pouquinho chato, né? Porque você vai estar perdendo 3 mil de vida, que é o ataque do Neremanas. Mas pela vantagem que você ganha de tributar um bicho do oponente sem dar alvo, tirar ele da mesa e colocar um negatezão na mesa, eu acho que vale a pena, né? Ela também tem outro efeito, que quando ela tá no cemitério, você pode escolher um Gishk que tá lá no grave, colocar o Gishk que você escolheu no topo do deck e colocar ela no fundo, então você sempre vai ter acesso a ela quando você quiser buscar, o que é uma coisa bem interessante. E também tem uma última carta, que também é uma carta muito, muito forte, que é a Enfoque Aqua Espelho,
que tem o efeito que você simplesmente adiciona um risco do deck pra mão. Muito legal. Ela vai te deixar chegar nos principais monstros do deck, o que é sensacional, porque isso busca tanto ritual, quanto os monstros pequenos que dão special, e todas as jogadas que saem do deck você pode começar pela enfoque, né? E ela também tem um efeito legal, que durante a end phase, se você controla um ritual de água, você pode banir ela do grave e baixar uma magia ou armadilha Aqua Mirror diretamente do deck ou do cemitério. O que é bem interessante, porque tem várias cartas que você pode setar que são ok, né? As cartas do Ig que são bem decentes. Esse efeito não é tão importante, mas o efeito de buscar é sensacional. Então, saindo agora um pouquinho dos rituais e saindo desse monte de arquétipo, vamos para a carta número 6, que é a Balança de Caminhão. A Balança de Caminhão é uma carta que eu não tinha a menor ideia que tava vindo, até eu tá testando, treinando com as cartas novas e tomar essa carta, mano. Essa carta é completamente absurda. O efeito dela é o seguinte: se seu oponente controla 2 ou mais monstros que você, o seu oponente deve enviar monstros que ele controla pro cemitério até que ele controle apenas um monstro. É basicamente uma even match. Pra monstro, né? Tipo, você vai ativar isso aí, vai mandar... vai fazer com que o oponente mande todas as cartas deles pro grave, todos os bichos dele pro grave set 1, né? O que joga em volta, por exemplo, de bicho que é inafetado, não dá alvo, não destrói, o que é muito interessante. E essa é uma carta que é muito fácil de usar em deck de trap, que não invoca monstro fácil. Então, por exemplo, o deck que eu mais usando isso é o Labyrinth, que também recebeu suporte nessa coleção e que não coloca muito monstro na mesa. Então você deixa, por exemplo, um monstro na mesa de vez em quando, ou você começa com nenhum monstro na mesa, aí um campo cheio do oponente, você limpa com isso sozinho, ele fica com só um bicho, aí você começa a ativar trap, sai gerando vantagem. É uma carta realmente sensacional, principalmente quando ela vem combinada de outras cartas, né? Quando você dá a Balança de Caminhão mais uma Solemn Strike, Balança de Caminhão mais uma Skill Drain, por exemplo. É uma carta que tira muito valor, é uma carta realmente sensacional em qualquer deck de trap que não usa muito monstro e que não quer ficar com muito monstro na mesa. Então vamos aqui para o número 5, que é uma carta que, se você perguntasse uma semana atrás, estaria bem mais em cima, que é Inscrição do Coveiro. Essa é uma carta bizarra, muito interessante, que diz o seguinte: no começo da sua fase principal 1, aplique um dos seguintes efeitos até o fim do turno do oponente. Nenhum duelista pode ativar efeito de cards no cemitério, nenhum duelista pode banir cards do cemitério, nenhum duelista pode invocar monstros por invocação especial do cemitério. O que são 3 efeitos muito fortes. Se você está jogando com um deck que não se beneficia dessas coisas, se você está jogando com um deck que não bane do grave, não dá special do grave, não ativa efeito do grave, contra um deck que faz isso, se você está começando, você ativa isso, não tem o que o oponente fazer, porque ele não vai ter nada pra negar na mesa. Isso é uma carta que, tipo, não tem uma carta que simplesmente nega uma spell no turno do oponente tão fácil que é usada, né? Então você vai dar isso aí, vai travar o oponente e não vai ter muito que ele possa fazer, né? Isso seria uma carta que é muito forte contra o Tyrant, que infelizmente, né, meio que... foi de vala da playlist. Acabou. Não tem mais. Mais ou menos, ainda tá por aí. Mas não tem mais Tyrant como a gente conhece, né? Então essa carta não tá tão em cima quanto poderia, porque essa carta contra o Tyrant era muito forte. Eu poderia simplesmente ativar isso aí, né? E não deixar nenhum Tyrant ativar no grave, o que é muito legal. Mas ainda assim, é uma opção muito interessante. Tem vários decks do formato que ainda se beneficiam de efeitos no grave, ou de banir carta do grave. Por exemplo, tem vários decks de Bishop que estão começando a aparecer. Tem vários decks, por exemplo, Sprite, que usa o grave até certo ponto. É uma carta que é legal de saber que existe. Eu tenho certeza que essa carta eventualmente vai ver play em algum deck, porque não é possível, essa carta é realmente muito forte, mas agora, depois da balística que teve continuamente, acho que não tanto quanto poderia ser, mas ainda assim, acho que digna de um número 5. Número 4, o Bystial Baldragonete, ou Bystial Baldrake, que é um Bystial, mano. Não tem o que falar. É mais um Bystial, e não tem muito o que falar, né? É mais um Bystial, ele vai entrar da mão banindo ou um Dark ou um Light do grave do oponente se ele controlar o monstro como Kick Effect, mas ele também tem um efeito na mesa que é muito forte, né? Que é o efeito de, se seu oponente invocar provocação especial um ou mais monstros ritual, fusão, 5, Triple Z ou Link, você pode oferecer como tributo um outro monstro luz ou trevas, escolher um daqueles monstros invocado e banir. O que é muito legal. Primeiramente, isso é feito muito legal, principalmente se você estiver jogando com uma estratégia de Bystial, né? Porque você vai poder descer um Bystial, depois você vai poder descer o Baldrake e tributar o bicho que você acabou de descer pra banir um card do oponente, o que é muito forte. Mas acho que a coisa mais interessante dessa carta é que ela é uma comum. A gente adora ver cartas que vão ter metaplay, que são cards muito relevantes pro formato, que são baratos, né? E o Baldrake é exatamente isso. É um Bystial barato, com um efeito muito legal, que você pode, por exemplo, combinar com o bicho Druiswurm pra você tributar o Druiswurm, aí o Druiswurm vai ativar, vai desviar um bicho que foi special, aí o Baldrake vai banir, já são 2 interações, além das cartas banidas do grave. É uma carta fenomenal, digna aqui do 4º lugar. Em 3º lugar,
pegando a medalha de bronze. Não tem um card, mas sim 2 cards, que são as fusões novas do deck de Branded. O primeiro deles é o, meu Deus do céu, me desculpa pela pronúncia, o Hindubrum, o dragão atacante, e o próximo é o Graugugnou, o dragão do crepúsculo. Konami, por favor, traz umas cartas mais fáceis pra poder falar aqui. Muito obrigado. O Hindubrum é uma carta fenomenal. Você faz ele usando um Folavobás mais um monstro besta, besta guerreira ou besta alada. Então, basicamente, você faz ele usando o Folavobás mais o Mercurier, que é aquele passarinho que usa no Déspia, que tem efeito de negar. Aí ele tem 2 defeitos que são simplesmente incríveis. O primeiro deles é, quando um efeito de uma fusão Synchro, Y-Z ou Link for ativado, você pode negar o efeito e depois devolver um monstro do campo pra mão. Você nega e volta o bicho pra mão. Forte. Só isso aí já é muito forte. E a segunda parte do efeito também é fenomenal. Durante o turno do oponente, enquanto esse card estiver no seu cemitério, efeito rápido, você pode escolher um Folavobás do seu grave e invoque por invocação especial ou esse monstro ou este card e bana o outro. Então, se o oponente foi lá, tirou ele da mesa, por exemplo, você vai poder trazer ele de novo, ou vai poder trazer um Folavobás. E quando o Folavobás entra na mesa, ele pode dar efeitos, descartar material e fazer um Mirror Jade usando o monstro que controla. Então, é um monte de interação que ele faz, é uma carta simplesmente muito forte e muito fácil de fazer por conta da Branded Fusion, né? Você pode ativar a Branded Fusion, mandar o Albaz, mandar o Mercurier, aí você vai poder banir o Mercurier vai poder buscar carta, daí você vai sair jogando. E essa é uma das cartas que tá ajudando o Branded a ser potencialmente o novo melhor deck desse formato, né? E a outra fusão que saiu, o Graugugnou, meu Deus do céu, que nome! Também é um card muito bom. Você faz ele com a Cartésia, que é basicamente a Eclésia que saiu na da Darkwing Blast. É uma carta muito legal, que deixa você fazer uma fusão só dela tá na mesa. E aí tem o seguinte efeito. Se esse card for invocado por invocação fusão, você pode enviar pro seu cemitério um monstro luz ou trevas de nível 6 ou mais do seu deck ou essa deck pro cemitério. Sabe quem é nível 6 ou mais luz ou trevas? O Albion. Lembra o Albion do Déspia, que quando tá no grave busca uma carta ou seta na end phase? Ele mesmo. Só de entrar, pronto. Mandou um bichão que vai buscar carta pro grave. Sensacional. E o outro efeito dele também é muito bom. Se um monstro for invocado por invocação especial por um efeito de monstro ativado do oponente, você pode banir esse card do campo e invoque por invocação especial um Dogmática do seu deck ou um Déspia do seu deck adicional. É um efeito legal, tipo, você vai ter um jeito de tirar aí na mesa, vai poder trazer um bicho do extra deck, né? Mas eu acho que a principal parte do efeito dele é que quando ele entra, você manda o Albion pro grave, o que é muito legal e muito fácil de fazer, porque você simplesmente usa a Cartésia, que você vai poder buscar durante o combo, ela é uma carta que é facilmente buscável. Por exemplo, já passando aqui por umas coisas mais avançadas do combo, você pode usar, por exemplo, você pode dar Branded Fusion pra fazer o Hindubrum. Você manda o Mercurier e o Folavobás pro grave. Aí você dá um jeito de banir o Mercurier do grave, por exemplo, com o Bestial. Aí você pode dar efeito do Mercurier, pegar a Cartésia, você pode descer a Cartésia vai dar efeito pra fazer uma fusão. Você vai usar, por exemplo, o Bestial e a Cartésia pra fazer o Graugugnou. Aí o Graugugnou vai dar efeito, vai mandar o Albion pro grave, e a partir daí já tem um monte de vantagem que você gerou com poucas cartas, né? Mas em segundíssimo lugar, talvez você estivesse esperando isso, talvez não, mas eu vou colocar aqui todas as cartas do Kashtira. Todas elas. O Field Spell, o Chiplon Z, os bichos do main deck, todas essas cartas aí, o Kashtira. Não tem muito o que falar, eu fiz um vídeo sobre esse deck, pra quem quiser assistir vai estar aqui no card. Vai ser um dos maiores decks do formato, todas as cartas boas saíram nessa coleção. É tanta carta boa, não é à toa que essas são algumas das cartas mais caras da coleção, né? O campo e a Spell que dão Special Summon do deck, até o Rise Hat tá bem caro, porque são cards fenomenais que levam o Kashtira de uma estratégia que era um deckzinho rogue pra um dos melhores, se não o melhor deck do formato, como vai ter muita gente argumentando por aí, porque simplesmente as cartas são muito fortes, né? O Rise Heart é um macrocosmos que bane face down, o campo é sensacional, a Spell que dá Special do deck é sensacional, e vai virar um dos melhores decks que a gente vai ter no Yu-Gi-Oh! Pelos próximos meses, talvez anos até. Em primeiríssimo lugar, pra surpresa de acho que um total de 0 pessoas, eu vou colocar aqui a Triple Tactics Trust, que é a nova TTT, essa carta fenomenal, que não tem do que falar, é uma carta que sozinha vai mudar muito como a gente tem que montar deck, como a gente vai jogar Yu-Gi-Oh! O efeito dela é o seguinte: se seu oponente ativa um efeito de monstro durante esse turno, você pode setar uma magia normal diretamente do seu deck, exceto outra cópia dela. O que é legal, se seu oponente deu uma Ashe, você pode setar uma Impermanence pro turno do oponente. Mas onde que o efeito realmente brilha é o seguinte: ou se seu oponente controlar um monstro, em vez disso, você pode adicioná-lo pra mão. Então, ao invés de você setar uma Spell Trap, você pode pegar pra mão, como, por exemplo, sei lá, mano, Dark Ruler No More, Triple Tactics Talents, Terraforming. Tem uma quantidade muito alta de magia boa que você pode buscar. Então, digamos que, por exemplo, o oponente tiver feito de um bicho da mesa, você ativa,
pega a outra TTT, aí você ativa a TTT, rouba o bicho do cara, ou dá 2 draws, ou olha a mão do cara, você pode buscar uma Dark Clonomor, quebrar o campo dele. É tanta coisa pra fazer. É uma carta que tem um potencial absurdo pra ser explorado, e eu imagino que a gente vai ver muito ela nesses próximos anos de Yu-Gi-Oh! Porque é uma carta que realmente tem um efeito fenomenal, que faz com que muito jeito que você tenha que montar deck mood, porque agora, por exemplo, os bichos não são tão bons assim quanto eles eram antes. Por exemplo, você vai arriscar de usar um Saronir, sabendo que você pode tomar uma Triple Tactics buscando, tipo, um Terraforming, é um pouquinho estranho, sabe? Então, é uma carta fenomenal que vai mudar muito o jeito como a gente monta deck. Agora a gente vai começar a ver um monte de deck com uma Dark Clonomor, que a gente vai poder buscar isso aí, né? O que é muito interessante. E eu acho que essa é, sem discussão, a melhor carta da nova box. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários qual carta vocês acham que é a carta mais forte. Você acha que eu errei alguma coisa nessa lista? Como que seria o seu top 10? Deixa aqui nos comentários que eu tô muito curioso pra saber. E também não esquece de se inscrever no canal, que ajuda demais. Deixar aquele like pra fortalecer aqui o projeto Main Deck, cara. Eu e o Main Deck estamos com esse projeto de trazer um canal pra vocês. A gente tá se empenhando muito pra trazer o melhor conteúdo possível, então eu espero que vocês estejam gostando. E é isso. Tamo junto, valeu, falou e é nóis. Tchau, fui.